Papo de Luta. Vamos entrar logo na charge do Davi, Léo? Vamos nessa. Manda aí para nós, para a gente, a charge do homem aí, ó. Não era o que a gente esperava, né, Carlão? No Pitacos, Carlão tinha indicado até, sabia, como você disse, que a luta ia ser duríssima, né? Mas indicou aí, foi contra os odds, que davam 76% de vantagem para o Makhachev. Mas, infelizmente, aí o russo realmente um jogo impositivo, né, cara? E aí, como mostra o nosso Davi Carvalho aí iniciando, quem sabe, uma nova era, né? Obviamente, ali todos os grandes nomes embaixo, o Oliveira, né, o Nurmagomedov, e aí o Islam Makhachev possivelmente começando a nova era. Carlão, te surpreendeu o jeito dele de lutar? O que você achou, cara? Não me surpreendeu, não me surpreendeu. Eu estava muito ansioso em relação ao primeiro round, desenvolvimento do primeiro round, como ele ia se comportar e como o Charles também ia se comportar. Eu achei o Charles o mesmo, né, fazendo o mesmo tipo de jogo, nada diferente do que ele fez anteriormente com seus adversários e conseguiu vencê-los. Mas algo que me chamou a atenção, que o Nurmagomedov, principalmente, vinha falando, era que o Makhachev ele ia se impor desde o início e que ele não tem de forma alguma, como os outros oponentes, iria temer o jogo de solo do Charles. Ele tinha ali os antídotos para chegar a vencê-lo, né? Até finalizá-lo. Eu fiquei pensando sobre isso no decorrer da luta, de como ele sabia os movimentos do Charles, né? Como ele sabia os ângulos que o Charles corta para se impor, para pressionar, e como ele poderia contragolpear, como ele poderia usar isso a favor dele. Um fato que eu falei, né, aqui para você, até você falou com o Charles, se não me engano, numa entrevista, que eu estava um pouco temeroso da falta do Charles trabalhar um pouco mais a cabeça na movimentação dele, já que ele verticaliza muito, né, ele vai muito para frente, que ele poderia trabalhar um pouco melhor a cabeça dele, né, mexer um pouco mais a cabeça para ficar mais difícil o alvo, né, e ele manteve o mesmo estilo de outrora, né, sempre verticalizando, mas não movimentando muito o tronco e a cabeça para evitar ser um alvo fácil, e dessa vez o Makhachev também deve ter visto isso, que essa o que eu vi, né? Ele conectou um bom golpe, um golpe poderoso ali com o Charles vindo vertical e conseguiu ali derrubar, né? Já falando do segundo round, e não temeu realmente ir para o solo, sentiu que o Charles já estava um pouco enfraquecido com um golpe duro, e você, quando encaixa um golpe duro, quando você aplica um golpe duro, você sente que o teu adversário sentiu, mesmo que este não caia, você sente que houve aquele impacto poderoso, forte, você sente quando a contundência é real, e ele foi para cima, conseguiu ali na meia guarda já buscar ali um katagatame, já começar a encaixar, colocando o ombro no queixo, pressionando o Charles, né, já controlando o tronco do Charles, e aí passou, fez o katagatame, o Charles bateu rapidamente, até me surpreendeu um pouquinho ele ter batido tão rápido, eu acho que ele estava meio grogue, creio eu, e por isso ele bateu rápido, né, sentindo ali a pressão da asfixia, e bateu rápido. Mas, independente de qualquer coisa, fica claro de como o cara que é o campeão, né, que tem um alvo nas costas, apesar do Charles não ter o cinturão nele, mas moralmente era o campeão, isso o mundo da luta não nega, como o cara que tem um alvo, que está na frente, né, que está ali tem um alvo nas costas, ele é estudado, né? E ficou muito claro que a equipe, né, do Makhachev, do Nurmagomedov e companhia fizeram um estudo muito claro, muito bem definido, muito bem estratégico, um raio-x de como o Charles anda, como o Charles caminha, qual é o posicionamento do Charles, como ele reage. E isso ficou muito claro, a forma que ele lutou, se impondo, mesmo quando o Charles vinha para cima, ele sabia o que estava fazendo, saindo lateralmente, golpeando, a queda, como ele procedia ali dentro da guarda do Charles. Não me impressionou, ele mostrou que realmente é um cara sólido, realmente é um cara frio, né, que entende o que está fazendo e aplica bem o que foi treinado. E a gente tem que entender isso, não é achar culpados. É uma realidade que o cara foi melhor. Na noite de sábado, né, na tarde aqui no Brasil, até tarde, noite
Ele foi melhor, ele foi o lutador melhor, ele tinha uma leitura muito clara do jogo do Charles do Bronx. O Charles, em outras oportunidades, tinha se recuperado, né, na virada do primeiro para o segundo round. Creio que esse modelo comportamental de luta estava muito colocado muito na cabeça do Charles, né? Todos nós temos padrões comportamentais. E na luta é a mesma coisa, né? Se traduz nossos padrões de luta. Né? Então a gente sempre tende a fintar ou fazer algum caguete antes de golpear, uma caminhada que a gente dê antes de chutar. A gente tem padrões que podem ser estudados quando o adversário tem um olho clínico, quando ele faz um bom raio-x, um bom dever de casa sobre o teu jogo, ele pode estudar ali teu jogo e desenhar em cima disso as estratégias, né? Te fazendo perguntas que talvez você não saiba responder. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele sabia as perguntas que o Charles podia fazer e tinha resposta para todas. Foi uma vitória dominante. Parabéns ao Makhachev. Realmente falou e fez. Né? E o Charles voltar mais forte. Ele já teve, no passado, momentos de dificuldade ganhou musculatura de técnica, ganhou um amadurecimento tático, virou um outro lutador, virou campeão absoluto da divisão. Então, ele voltar, treinar mais forte, olhar ali essa luta, descobrir os erros e fazer o mesmo game plan que o Makhachev fez. Qual é? Descobrir quais são as brechas no jogo do Makhachev, descobrir aonde ele pode errar, descobrir aonde ele pode usar o jogo dele a seu favor e tentar uma próxima oportunidade. Creio eu que ele vai ter que fazer pelo menos mais uma ou duas lutas, creio eu, talvez uma luta, para buscar novamente o confronto contra o atleta russo.